Bom dia, estamos aqui mais um domingo para falar do nosso Senhor Jesus Cristo e da Tua Palavra. E hoje nós vamos ter como nosso tema uma igreja que obedece a Deus. Nosso texto bíblico se encontra lá em Lucas 5, de 17 a 33, que eu estarei lendo agora para vocês. A perseguição aos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciões do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere e, voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada, com todas as seguranças e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. A Bíblia, ao contar as histórias do povo de Deus, tem a preocupação de não mostrar apenas os aspectos triunfantes e as facilidades vividas pelos primeiros cristãos. Pelo contrário, destacam-se as lutas, as barreiras, as prisões e injustiças que foram cometidas contra os principais líderes da igreja nascente. E diante delas, como a graça e o amor de Deus encheu seu povo de ousadia e fé para continuarem a crer e a anunciarem todo o tempo e lugar a vida eterna abundante em Jesus. Na sua vocação por Deus, a igreja de Jesus Cristo, isto é, nós, seus discípulos, somos convocados a crer e a anunciar esse evangelho, que é poder de Deus para toda a humanidade em qualquer tempo. Com a condenação e a morte de Jesus, a igreja nascente ficou amedrontada e se reunia com as portas trancadas,
Todavia, após a ressurreição do Cristo e o cumprimento do derramar do Espírito Santo, que foi lá no dia de Pentecoste, a igreja primitiva passou a experimentar, grande crescimento. Muitos sinais e maravilhas aconteciam em seu meio. Inclusive a manifestação sobrenatural de Deus e a pregação da palavra eram tão fortes naquele lugar que se narra, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Isso está lá em Atos 5,16. Mas, como diz no texto que lemos, nem todos estavam felizes em ver tantos sinais e maravilhas sendo operados. O sumo sacerdote e todos que estavam com ele ficaram com muita inveja. Destaco aqui que os principais opositores da expansão do Evangelho em Jerusalém estavam entre a aristocracia de Israel, ou seja, aquelas pessoas que viviam uma vida confortável e que estavam muito satisfeitos com a situação da sociedade palestina durante aquele período de dominação romana. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante do mundo político e religioso israelita. Embora estivesse se corrompido e se adequado frente à dominação do Império Romano. Ele presidia o Sinédrio, que era o órgão máximo administrativo, jurídico e religioso da nação. Então os apóstolos foram presos e colocados numa prisão pública, como diz aqui no texto. Mas o poder de Deus é maior e ele enviou um anjo do Senhor para abrir as portas do cárcere e lhe enviar ao templo para anunciar a salvação. E que maravilha lemos que então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Olha a mudança que teve em Pedro e nos apóstolos, Este relato, ele também nos ajuda como igreja a pensar em como agimos diante das tribulações que nos ameaçam e ter cuidado, para não nos transformarmos em uma comunidade que acaba oprimindo outras pessoas. Interessante pensar que muito das perseguições que a igreja sofre tem a ver com o engajamento missionário que ela desenvolve. Nossa tarefa primordial como igreja de Jesus Cristo nesta terra é anunciar o Evangelho, seu poder, amor e salvação. As perseguições não podem nos parar. Os desejos humanos de autopromoção ou conforto não podem desviar nossa missão. Será que teríamos hoje disposição para a cadeia em nome de Jesus? Obedecer a Deus é dever da igreja e ao mesmo tempo, fonte de esperança, experiência e livramento em tempos de perseguição. Precisamos de ousadia, unidade e obediência a Deus. Alguma vez você já deixou de dar testemunho de Jesus Cristo para não criar controvérsias ou gerar problemas? Para se pensar. Devemos ser testemunhas de Jesus, porque servimos a um Deus que se encarnou, se fez pequeno, viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, e venceu a morte de cruz para a remissão dos nossos pecados. Precisamos nos tornar cooperadores do Senhor com arrependimento e com fé, obedecendo a Deus, testemunhando
em boas obras a poderosa obra efetuada em nós. A igreja primitiva avançou rapidamente em sua missão após o Pentecostes, com palavras, atitudes, sinais e maravilhas. Mesmo em meio a tantas situações de bênção, foi desafiada com todo tipo de perseguição e injustiça, sobretudo por parte das lideranças religiosas e políticas do povo de Israel. Diante das ameaças, esses homens e mulheres não retrocederam. Pelo contrário, firmaram e anunciaram com suas próprias vidas que eram verdadeiras testemunhas de Jesus e do Evangelho. Obedeceram a Deus e foram abençoadas e prósperos por isso. Esta igreja primitiva certamente nos desafia a proclamar o Evangelho, mesmo diante de críticas e embates nos dias de hoje, e a permanecermos obedientes ao chamado do Senhor em nossas vidas. Essa era a mensagem que o Senhor colocou para nós hoje. E tenham todos um ótimo domingo na presença e no derramar do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Amém.